Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui mais um Bússola de Carreira, que é esse projeto de lives que eu faço todo dia aqui no LinkedIn, onde eu vou abordar assuntos com foco em recolocação e transição de carreira. E cada segunda-feira eu trago um tema diferente, sempre focado em currículo, LinkedIn, preparação para entrevista com base em comportamento e GUP. Então, o nosso tema de hoje é como elaborar um currículo que destaque o seu valor para o recrutador. Falar de currículo parece um pouco simples, né, e um pouco batido, mas durante a minha trajetória como recrutadora, eu vi muitos profissionais ótimos que não conseguiam transmitir isso dentro do currículo. Por isso que eu gosto sempre de trazer esse conteúdo para ajudar. Porque no momento de buscar vagas ali, o profissional que tem dúvida na estruturação do currículo, ele prejudica todo o processo dele de recrutamento. Então, bons profissionais com ótima experiência, que não consegue demonstrar isso no currículo, que é onde o recrutador vai ter o primeiro contato com ele, pode sim se tornar invisível e não conseguir oportunidades. Por isso que hoje a gente vai falar mais detalhes sobre essa questão do currículo. Então eu vou focar em 3 pontos e vou detalhar sobre eles, que é erros comuns que enfraquecem seu currículo e assim muitos profissionais cometem esses erros. O que chama a atenção do recrutador? Então, o que te ajuda ali quando o recrutador está fazendo a triagem do seu currículo ser selecionado? E como funciona o sistema de triagem dentro da GUP? E GUP eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas para os profissionais, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no final da live, para que vocês possam entender como que funciona o processo do lado de cá do recrutador, ok? Então, é o mais comum que enfraquece o seu currículo. Então, o que o profissional que está buscando recolocação ou transição de carreira não pode de jeito nenhum errar no currículo? É a questão da estrutura. Parece simples falar de estrutura, mas quando o seu currículo ele não é bem estruturado, isso prejudica totalmente o período da triagem. Triagem é quando o recrutador recebe muitos currículos e ali ele vai olhar todos para filtrar os que se adequam mais com a vaga. Então, se a sua estrutura não é legal, isso te prejudica na triagem. Como o recrutador recebe muitos currículos neste momento, então, assim, quanto mais fácil o recrutador entender o que você faz, você tem mais possibilidade de passar por essa primeira etapa. Então, quais são os erros comuns que acontecem na questão da estrutura? Falta de objetivo. O que seria o objetivo? Neste campo do objetivo do currículo, você sempre precisa mencionar o cargo que você está buscando. Exatamente isso. Muito simples. Às vezes a gente recebe currículos, eu falo a gente porque nós somos recrutadoras e que trabalhamos aqui na internet, nós temos contatos e todo mundo fala a mesma coisa. O profissional encaminha um currículo e no objetivo, em vez de ele colocar o cargo que ele está buscando ou a área, ele coloca alguma frase pronta da internet. Por exemplo, estou disponível para a empresa, que o meu potencial pode colaborar, alguma coisa desse tipo. Então, dentro do campo objetivo, você precisa mencionar o cargo que você está buscando e caso tenha uma área específica. Por exemplo, eu posso estar buscando um cargo de analista de RH com foco em treinamento, ou uma analista de treinamento. Um analista financeiro com foco em contas a pagar e receber, se você quiser ser muito específico. Senão, você só menciona o cargo. Porque quando o recrutador ele recebe o seu currículo, vai ficar claro para ele se você está aberto para aquela posição. Quando você se candidata para a vaga dentro de alguma plataforma, já entende que você está aberto para receber proposta para aquele cargo, que você tem competência para o cargo. Quando você salva o seu currículo em PDF, você vai enviar para um recrutador ou fazer um download de algum trabalho conosco, algum site, sempre tenha muito claro o objetivo, que é o cargo que você está buscando. Muito simples, pessoal, muito simples de fazer, tá ok? Segundo ponto,
Resultado, resumo profissional fraco e inexistente. Muitos currículos não trazem a questão do resumo, que é o quê? Uma prévia daquilo que você faz, para que o recrutador ali já tenha uma noção. Então, logo abaixo do objetivo, o resumo é o quê? Focado na experiência que você tem, no tempo de experiência, e nas principais atividades que você realiza e alguns resultados importantes. Por que você precisa trazer realmente esse resumo para o seu currículo? Lembra o que eu falei? Dentro do momento da triagem, o recrutador está ali recebendo muitos currículos, ele vai olhar muitas pessoas, muitos cargos, muitas informações. Então, quando você dá uma prévia para ele daquilo que você já faz, fica mais fácil ele entender se você já tem aderência com a vaga. Por isso que o resumo, ele é muito importante. Eu gosto de falar, eu ouvi de uma pessoa que também trabalha com essa questão de mentoria, que o resumo é como se fosse um trailer do seu currículo. Então, o trailer, ele traz uma prévia ali do que você faz, e o recrutador ali se interessa por aquilo e ele vai olhar as outras informações. Sempre lembrando que o recrutador, nessa fase de triagem, é tudo muito rápido, por isso que você, quando tem uma estrutura legal, você facilita para que você seja chamado. Outro ponto importante, descrição das atividades. Jamais deixe o seu currículo sem a descrição das atividades para cada cargo que você tem. O que acontece muito? As pessoas colocam, às vezes, um parágrafo muito objetivo daquilo que faz para cada cargo. Talvez pensando na questão, será que o meu currículo vai ficar com muitas páginas, com poucas páginas, porque eu não sei quantas páginas pode? Então, sempre tem essa dúvida. Mas a verdade é que a descrição, ela é o campo mais importante, onde o recrutador vai fazer um comparativo com a descrição da vaga. Então, o escopo da vaga é a fonte do recrutador para que ele olhe para o seu currículo e consiga ali buscar a aderência. Então, quando você não coloca a descrição das atividades, não tem como o recrutador saber o que você fez. Camila, mas eu era auxiliar de produção. Gente, auxiliar de produção dentro de cada empresa pode ter atividades diferentes, não é um padrão. Um auxiliar administrativo dentro da empresa que você trabalhou pode ter atividades diferentes. Então, por isso que é importante você, dentro do cargo que você exerceu, trazer as coisas que você fazia, inclusive mencionando as ferramentas que você usava, sistema, coisas que ali reforcem a sua experiência dentro dessas atividades. Tá? E um outro ponto muito importante, mantendo essa questão de estrutura, é a questão dos resultados. Resultados não eram mencionados há algum tempo dentro do currículo, mas hoje ele é muito solicitado. Então, o mercado vê com bons olhos profissionais que, durante a sua trajetória, contribuíram com a empresa de alguma maneira produtiva, não foram só executor de atividades, mas eles participaram ou geraram projetos que tiveram impacto na empresa e contribuíram para o crescimento. Então, por isso que resultados são importantes. Então, você pode mencionar, dentro da descrição das atividades, logo abaixo, um campo falando resultados, e ali você descreve até 3 resultados importantes que você gerou para a empresa. Projetos que você implantou ou apoiou a implantação, onde tenha gerado algum tipo de economia, redução ou resultado relevante para a empresa, que você consiga mensurar em porcentagem. Você pode até mensurar em valores, mas dependendo das regras da empresa, por questão de divulgação, talvez você não possa colocar. Mas vamos supor, participei de um projeto de estruturação de uma área que gerou uma economia para a empresa de tantos % ou de tantos reais. Colaborei com o desenvolvimento de um projeto que gerou a redução de custo. Então, tudo isso que você fez dentro da empresa é legal mencionar. Às vezes a gente faz tanta coisa dentro da empresa e não dá atenção para essas coisas, que são os resultados, você acaba perdendo ali a oportunidade de reforçar tudo que você fez na sua trajetória. Então, mencione resultados. Então, para recapitular a questão de estrutura, tenha um objetivo claro, que é o cargo que você está buscando e a área específica, caso você queira mencionar. Tenha um resumo muito focado no tempo de experiência, principais atividades e resultados que você conquistou durante toda a sua trajetória.
descreva com detalhes as atividades para o cargo que você teve em cada empresa, mencionando os resultados que você conquistou, ok? Isso daqui já vai tornar o seu currículo diferente da maioria, porque muitos não fazem essa questão básica de estruturação. Perfeito, pessoal? Vamos para o outro tópico. O que realmente chama a atenção do recrutador? Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. O que será que o recrutador quer? O que será que o recrutador pensa? E, gente, é muito simples. O objetivo principal do recrutador é fechar a vaga. E fechar a vaga com rapidez. Então, quanto mais currículos aderentes ele receber, quanto mais currículos que ele tenha facilidade de entender as informações, é o que vai ajudar ele ali no processo e é o que realmente ele busca, sem muita enrolação, sem muita coisa, não tem segredo o que o recrutador está buscando. Então, o que realmente chama a atenção do recrutador? Vamos falar de um ponto. Clareza. Quando o recrutador pega o seu currículo, ele recebe ali, seja através de e-mail, ali um PDF, ou seja, através da plataforma que eles utilizam, eles buscam o quê? Clareza e facilidade no entendimento. Então, quando eu falei da estrutura e eu dei os tópicos ali, isso vai colaborar demais para essa clareza. Porque teve uma época, e ainda acontece, dos profissionais usarem um currículo criativo, que é aquele currículo de modelo do Canva, onde a estrutura dele é muito bonita em questão de design, mas para a triagem não ajuda o profissional. Por isso que a estrutura é tão importante. Aquele currículo não traz clareza e profundidade da jornada do profissional. Então, sempre pense que o seu currículo tem que ser muito claro e facilitar ali o entendimento do recrutador, porque ele não vai pegar o telefone e ligar para você: oi, fulano, estou aqui com o seu currículo, você pode me falar o que significam essas informações? Não dá tempo, gente. O recrutador é um profissional que trabalha muito por pressão. E só quem sabe, está na área, sabe disso. Talvez você, candidato, não saiba. Então, ele quer resolver tudo muito rápido, receber muitos currículos que sejam aderentes e já fechar essa vaga. Coerência. Então, assim, se você definir o seu objetivo, eu sou um analista financeiro, e dentro da estrutura do seu currículo, isso não está sendo mencionado, não está sendo falado, então, as suas experiências não têm coerência com aquilo que você está buscando. Então, as coisas precisam se conversar. Muitos profissionais que eu atendo me perguntam assim: ai, Camila, eu trabalhei em várias áreas, eu posso colocar tudo no meu currículo? Gente, não dá para colocar muitas coisas, você precisa ter um objetivo claro e definir para onde você vai. Ah, eu trabalhei na produção, eu trabalhei de vendedor, eu trabalhei disso. Você precisa decidir para ficar claro. Porque na hora que o recrutador pegar o seu currículo ali, ele quiser fazer um comparativo com a vaga, se está muito confuso, muito difícil de entender, e como eu disse, ele não vai ligar para você perguntando, ele simplesmente vai deixar o seu currículo de lado e vai buscar um currículo de um profissional que comunique bem essa trajetória. Então, não pode ter confusão dentro da estrutura do seu currículo. Com a evidência que você entregou resultados. O recrutador, ele vai querer saber o que foi que você entregou. Porque, gente, resultados é o que realmente brilha os olhos de quem está contratando e do gerente da área. Se você, dentro da sua experiência, você conseguiu gerar muita coisa boa para a empresa, você precisa falar sobre isso no seu currículo, não dá para passar em branco. Você imagina um profissional de 30 anos de experiência, 20 anos, descreve as atividades dele com um parágrafo para cada cargo e não menciona um resultado. Não é possível que você não tenha feito nenhum projeto que agregue para a empresa. Eu entendo profissionais início de carreira, estagiário, não vai acontecer, né? Tem mais dificuldade, mas um profissional de muitos anos precisa reconhecer que ele colaborou sim para a empresa e precisa contar isso no currículo. Isso é muito importante para reforçar a sua experiência e você ser um diferencial ali no momento da triagem. E recapitulando, a questão da triagem o recrutador, ele vai bater o olho no seu currículo e em praticamente 10 segundos ele vai entender se você está aderente com a vaga. Então, gente, é muito rápido para você perder tempo e construir um currículo que não seja coerente, que não tenha objetivo claro, que não tenha as informações que o recrutador está buscando. Então, você não pode errar nessa estruturação de currículo. Você errou na estruturação de currículo, você não vai ser chamado para entrevista. Não tem como o recrutador chamar um profissional que não conseguiu contar a sua trajetória no currículo, e é muito triste,
Porque eu vejo profissionais com anos de experiência, com bagagem, que entregaram resultados, e quando chega no currículo eu falo, não, não é possível, como assim? Não tem nada, não tem profundidade, não tem resultados, né? Essa pessoa deve ter construído muita coisa. E justamente, às vezes, os profissionais não trazem isso para o currículo, porque não sabem da importância de mencionar essas informações.